De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o Dr. Edson Jovino, médico urologista. Tudo isso ao vivo com a sua participação. Olha o telefone, eu vou repetir para você interagir com a gente. Você tem alguma dúvida? E se for alguma pergunta que você tenha vergonha de fazer, você manda e não precisa dizer o nome e o bairro, que aí eu vou fazer a sua pergunta aqui no nosso programa. 99982, hoje é nesse número aqui. 999827916 para você participar e interagir conosco. Doutor Edson, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, é um prazer todo meu estar aqui participando do programa. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre próstata. O que é que provoca problemas na próstata? Veja bem, basicamente nós temos dois grandes problemas que afetam a próstata, né? Seria o câncer de próstata, que inclusive foi lembrado agora nesse mês de novembro, né, o Novembro Azul, que é a campanha de prevenção do câncer de próstata, e tem também a chamada hiperplasia benigna da próstata, que seria o crescimento da próstata que acontece com a idade. É muito comum nos homens, mas é uma patologia benigna. Muito bem. E como é que a pessoa percebe que está com problema de próstata crescida? Normalmente, os sintomas, inclusive, da próstata crescida e do câncer de próstata, eles são muito semelhantes, certo? Então, é importante deixar aqui a mensagem que qualquer sintoma que o paciente venha a ter, ele tem que procurar o urologista para poder ele distinguir o que seria a doença que estaria causando o problema dele. Mas, de um modo geral, o que é que o paciente sente quando a próstata cresce? É dificuldade para urinar. Ele começa a sentir que o jato urinário está mais fraco, ele passa a acordar à noite para urinar, ele tem a sensação que não conseguiu esvaziar toda a bexiga. Então, são sintomas que a gente chama muito obstrutivos, né? A próstata cresce, comprime a uretra. A pessoa sente a vontade de urinar, mas não não consegue ou faz pouco de pouquinho em pouquinho? Normalmente, o quadro vai começando num nível menos intenso. Esse quadro de não conseguir urinar já seria um quadro bem avançado, quando a próstata está bem crescida mesmo, que oclui totalmente a uretra, né? Mas normalmente começa com sintomas assim, mais leves, com uma leve dificuldade para urinar, o jato urinário mais fraco, acordando à noite para urinar, podendo chegar até uma retenção urinária, que é quando o paciente prende a urina e tem que passar uma sonda. E falando sobre prender a urina, normalmente, às vezes no dia a dia, a pessoa tomando muita água, tem gente que nem toma e mal consegue urinar. Mas, normalmente, a pessoa tomando bastante água, uma vez ou outra vai estar sentindo uma vontade mais constante de ir ao banheiro para urinar. Até que ponto se pode prender, segurar o xixi, né? Até que ponto isso é normal, até que ponto a bexiga sinaliza, ou se isso a longo prazo pode causar algum tipo de problema? Boa pergunta. Realmente a pessoa não deve prender a urina. Esse hábito, vamos dizer assim, de prender a urina, isso é prejudicial porque pode propiciar a infecções urinárias, principalmente na mulher, certo? Então, assim, sentiu vontade de urinar, o correto é procurar um banheiro e esvaziar a bexiga. Qual é o limite da bexiga? A capacidade média da bexiga máxima seria entre 300 a 500 ml. Só isso? Só isso, né? Bastante coisa. Fosse mais. E me fala uma coisa, então o que é prejudicial não é nem só o fato da pessoa urinar pouco porque tomou pouca água, isso pode gerar até uma infecção urinária, mas também tem outro lado de você ficar prendendo, também gera uma infecção? Ela estica, tem algum limite de, digamos assim, de expansão da bexiga? Tem um limite. A bexiga é um órgão que é feito 100% de músculo, né? Então, à medida que a urina vai chegando, e ela tem uma forma esférica, mais ou menos, a bexiga, ela vai se dilatando e a urina vai se acomodando. Isso tem um limite, porque são mais ou menos esses volumes que eu falei, variando de 300 a 500 ml. Quando a pessoa tem uma retenção, pode chegar até 1000 ml, mas isso às custas de uma pressão muito alta na bexiga, que pode fazer com que essa urina volte para o rim, prejudicar a função renal. Então, são casos extremos, né? Isso aí o paciente já está sentindo muita dor, que é o caso da retenção urinária. Mas a mensagem é essa: sentiu vontade de urinar, tem que ir no banheiro. Não deve se prender
pelo risco mais frequente de uma infecção urinária, como também se isso for uma coisa crônica que o paciente faça, pode ter sequelas até para o rim. Tem uma pergunta deixa eu ver aqui, mandaram até para a produção aqui, foi de quem? De Ricardo, né? Ricardo está em Lagoa Nova, ele gostaria de saber qual a diferença da próstata crescida quando é benigna e quando é maligna. Mandou para a produção direto. São as duas principais doenças, como eu falei, né? A diferença é uma diferença que o médico vai detectar, porque a hiperplasia benigna da próstata é o que a gente chama de próstata crescida, né? É uma doença que ocorre no homem independente de qualquer hábito de vida, é uma coisa praticamente, vamos dizer assim, esperado para o envelhecimento do homem, certo? E já o câncer de próstata é uma doença maligna, um tumor de próstata, né? Que tem que ser tratado. Quais são os sinais que o organismo dá se for maligno? Como eu falei no início, né? Os sintomas são muito semelhantes. São parecidos, né? Tanto que Mas sangra? Em estágios mais avançados, quando o tumor já extrapolou a próstata, começa a invadir a bexiga, aí começa a dar muita dor para urinar, pode dar o sangramento, a pessoa urinar vermelho, né? A gente chama hematúria, mas isso aí é um casos já bem avançados, né? Muito bem. Tá chegando mais perguntas do telespectador. Hoje você vai mandar para esse telefone aqui, 999827916, para participar. Agora, tem gente telefonando. Não vale telefonar que eu não vou ter como atender aqui. Você vai mandar a mensagem, eu vou ler a mensagem aqui. Escreve, manda pelo WhatsApp, pode ser até mensagem de texto também. 999827916. Pergunta, deixa eu ver aqui, do nosso telespectador, James Azevedo. O exame de toque é mais correto do que o PSA? Solicitei o exame de toque ao meu médico e ele falou que não precisava, pois o PSA está normal. Isso é correto? Isso é uma grande dúvida realmente que a população tem e é importante ser esclarecido. Existem uns protocolos, uns consensos, né, nacionais e até internacionais que determinam quando fazer o toque. Se o indivíduo ele não tem histórico familiar de câncer de próstata, não teve um irmão ou um tio, pai, avô, não tem histórico familiar, ele deve fazer o toque após os 50 anos de idade, independente do PSA. Se o indivíduo tem histórico familiar de câncer de próstata ou teve algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele deve iniciar o toque aos 45 anos, também independente do PSA. PSA é um exame de sangue e o toque é outro exame, eles são independentes. Estamos conversando com o Dr. Edson Jovino hoje, nesta Sexta da Saúde. Manda sua pergunta, sugestão ou comentário. Ele é médico urologista. Vamos falar sobre rins, falar sobre próstata e todo outro assunto que você queira participar e interagir conosco. Sobre impotência também, vamos falar sobre tudo isso. Manda sua pergunta 999827916. Uma última pergunta antes do intervalo. A pergunta aqui, deixa eu ver. Oi, meu nome é Antônio, tenho 30 anos. Gostaria de saber se uma hérnia testicular pode voltar depois de já ter feito uma cirurgia quando era mais novo. Pois levei uma pancada e umas semanas atrás o testículo direito, mais com remédio anti-inflamatório e gelo, melhorou. Mas nesses dias peguei em peso e aí o mesmo testículo começou a doer novamente. Queria saber se pode ser hérnia novamente ou uma torção testicular. Bem, aí parece ter duas coisas simultâneas, duas perguntas aí, né? Ele teve uma pancada no testículo, que deve ter gerado uma inflamação no testículo, que a gente chama orquite, que ele foi tratado com anti-inflamatório, né? E que normalmente isso regride com o tempo e pode ficar por um período de algumas semanas o testículo dolorido, isso é natural. A hérnia, ela pode voltar sim, ela pode ser, a gente chama recidivar, mas aí para saber ele tem que realmente procurar um urologista que ele vai examinar e se ficar em alguma dúvida ele pode pedir uma ultrassonografia e esclarecer se é uma coisa ou outra. Nós vamos a um breve intervalo, está chegando um monte de perguntas, vou fazer algumas perguntas, tentar fazer todas aqui que estão chegando. Se você não quiser, não precisa se identificar neste caso da entrevista de hoje, mas não vale telefonar, é só escrever e mandar mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp 999827916. Escreva a sua pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho. Boa
Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, chegando um monte de perguntas aqui. Hoje é sexta da saúde. Entrevistado de hoje, Dr. Edson Jovino, médico urologista. Mande sua pergunta. Vamos lá. E dependendo do que seja o tema, se não quiser dizer seu nome, não precisa, basta mandar sua pergunta aqui no WhatsApp. Pode deixar permanente a taginha aqui com o telefone de produção. Doutor, depois de uma relação sexual, estou percebendo que meu pênis está um pouco vermelho e está doendo um pouquinho. Isso já faz uma semana. Pode ser alguma infecção ou algo do tipo? Bem, pode. Duas situações aí. Ou pode ser um simples atrito, né, um trauma, que ficou a pele um pouco vermelha, e também pode ser uma infecção, que geralmente na vagina da mulher tem muito fungo, e numa relação eventual o homem pode adquirir esse fungo. Então, ele tem que procurar realmente o médico para poder esclarecer. Mais pergunta, deixa eu ver aqui. Boa tarde, sou doador de sangue e nunca fiz o PSA. Não tenho histórico de câncer em minha família. Meu nome é Alexandre, tenho 48 anos. Algum comentário? Não, ele não fez uma pergunta específica. Não fez uma pergunta, exato. Talvez seja a preocupação dele se ele pode vir a ter o câncer, se não tem. Tem alguma influência genética? Tem. O câncer de próstata, a gente sabe que o maior fator que vai fazer a pessoa desenvolver ou não o câncer de próstata é o fator genético, né? Tanto que a gente tem essa orientação para pacientes que têm de alto risco com histórico familiar e os pacientes que não têm histórico familiar. Então, o fator genético é muito importante, sim. Pergunta do Paulo de Nova Parnamirim. É verdade que em situações extremas a urina pode ser ingerida? De que é composta a urina? Bem, situações extremas existe essa possibilidade para hidratar a pessoa, né? Isso em situações de guerra, no deserto, né? Você elimina grande parte da água, a maior parte da água pela urina, né? Então você reingere. National Geographic, né? Mais ou menos isso aí. O Net Geo. Deixa eu ver, o que é que pode provocar ardência ao urinar? Que tipos de situações pode provocar isso? A principal, né, a mais comum, seria uma infecção urinária. E uma segunda possibilidade seria algum cálculo urinário. Cálculo urinário. Urinário. O cálculo urinário é diferente do cálculo renal? Não, quando a gente fala urinário, é porque o cálculo pode surgir em qualquer parte do aparelho urinário, né? Pode ser no rim, no ureter, na bexiga ou até mesmo na uretra. Interessante. Porque quando se fala em cálculo, sempre se pensa nos rins, mas pode ter cálculo em outro lugar. É porque a fonte mais comum realmente é o rim, né? Mas assim, ele pode migrar, né? Parar no ureter e ser diagnosticado quando está no ureter ou na bexiga. Estou tendo infecção urinária com frequência. Só esse ano já tive 6 vezes. Isso pode ter alguma relação com o cálculo renal? Sim, pode ter. O cálculo renal é uma das causas de infecção urinária. Mas existem várias outras causas, principalmente na mulher. Então isso tem que ser investigado, porque chegar à causa merece uma investigação bem ampla. Jorge do Pajuçara está nos acompanhando e parabenizando pelo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui, telespectador nosso lá de Mossoró. Abraço, amigos de Mossoró. Fiz PSA, deu alterado. Depois fiz ultrassom, deu normal. Tive hepatite C. Qual deles pode estar certo? Bem, são coisas totalmente distintas aí, né? Nenhuma tem relação com a outra. O PSA alterado, ele deve ser investigado, né? O ultrassom normal quer dizer que o tamanho da próstata está normal. Isso também não tem uma relação direta com o PSA. E hepatite C é uma doença do fígado, né? Também não tem nenhuma relação com a próstata. Então, a orientação aí é ele investigar, tem que ir no urologista para ver esse PSA alterado. Isso é importante. Muito importante, né? Michel, lá de São Gonçalo do Amarante. O que é uma torção testicular e quais são os principais sintomas? A torção testicular ocorre geralmente no período da infância, adolescência, até adulto jovem, né? No caso, com o testículo, ele torce, o nome é torção exatamente porque ele torce e obstrui o fluxo do sangue para o testículo. Isso causa uma dor muito forte,
É uma dor tão forte que o paciente chega aí a um pronto-socorro e é uma situação que ele tem que ser operado de urgência. Às vezes pode tentar distorcer ele manualmente, né? Se não conseguir, ele tem que ser operado porque há um grande risco da perda do testículo. Minha Nossa Senhora, Deus me defenda. Deve dar uma dor horrível. Muito grande. Ave Maria. Pergunta ao doutor sobre a seguinte situação. Fui diagnosticado com varicocele. Qual o tratamento? Resolve com cirurgia? O nome correto é esse? É varicocele. Varicocele, né? Exato. Isso. A varicocele nada mais é do que as varizes que quando surgem no testículo. Na maioria das vezes ela não necessita de tratamento algum. O que ela pode causar é gerar uma infertilidade no homem, ela diminui a produção dos espermatozoides. Nesse caso específico, quando acontece, aí realmente ele tem que tratar. E ela pode ser retirada? Como tem mulheres que, por exemplo, o médico chega, coloca uma seringa, aí suga aquele sangue daquela veia, da varize, né? E é a mesma coisa no caso do homem? Não, nesse caso que você está falando, chama-se a esclerose da varize. Na verdade, ele injeta uma substância que vai fechar o vaso sanguíneo, né? Já no testículo não pode ser feito isso. O tratamento é cirúrgico mesmo. Muito bem. Lembro do pessoal que não pode telefonar, é só mensagem. 99982-7916. Fiz o PSA em 2016, deu 0,4, 2018 0,4. Tenho 48 anos, já estou na idade do toque. Maurício de Parnamirim. Como a gente já comentou, né? Se não tiver histórico familiar na sua família de câncer de próstata, não há necessidade. Aí, se você tiver algum parente que já tenha tido câncer de próstata, ele deve fazer o toque, sim. Outro telespectador nosso pergunta: quando alguém sofre um acidente na genitália, comprometendo um dos testículos e ereção neste lado afetado, pode ser normalizado com algum tipo de cirurgia? Aí vai depender do grau do estrago causado no testículo, né? Mas lembrando que o testículo não tem nenhuma relação com a ereção, né? A ereção vem pelo mecanismo mais ligado à próstata, certo? O testículo ele produz a testosterona. Normalmente a perda de um testículo ela é compensada pelo outro. Então normalmente não há assim em termos dano, de fertilidade, né? Pode haver algum dano, sim, mas normalmente o testículo compensa. Fiz o tratamento da sífilis. VDRL baixou para 1,2. Ainda posso transmitir a doença? Eu acho que esse resultado do exame 1/2, né, ainda está elevado, certo? Também ele teria que fazer um exame mais específico para isso aí, que chama-se FTA-ABS, porque é o exame mais específico. Aí ele vai saber se ele ficou... Se ainda tem alguma doença se ficou ou liberado da doença, né? Exatamente. Ou você tem que fazer algum tipo de tratamento mais forte. Ou se repetir o tratamento. Às vezes acordo de madrugada e sinto vontade de urinar e dor no peito. E depois que urina, a dor no peito diminui e depois para. O que pode ser isso? Não vejo nenhuma relação do aparelho urinário com a dor no peito, não. Com o coração. Não saberia dizer, não. Pode ser gás, pode estar muito estressado. Alguma outra coisa que não seja do aparelho urinário. Muito bem. Existe alguma relação de incidência de câncer de próstata com homens vasectomizados? Tem alguma relação? No passado se divulgava que isso era uma hipótese, né? Mas com o tempo a gente foi vendo que essa dúvida foi retirada. Então não há nenhuma relação de vasectomia com câncer de próstata. Pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Vem lá de Macaíba, obrigado pela audiência, pessoal do Macaíba. Gostaria de saber quais são as orientações principais para que se tenha uma melhor saúde na área genitália. Bem, na genitália, assim, é mais a questão da higiene, né? Você tem uma boa higiene, porque uma das principais causas de falta de higiene na genitália é o câncer de pênis.
né? E também fazer o autoexame. Igual que a mulher faz o autoexame de mama, o homem também tem que perceber que o câncer de testículo, ele surge com a formação de um tumor no testículo. Ele pode surgir a partir de que idade? Varia, dependendo do tipo do tumor, mas ele tem uma incidência grande também na fase assim, da adolescência, quando o paciente é jovem, e alguns tipos de tumores de testículos surgem numa idade mais avançada. 30 segundos só, menina? Você me avisou isso, ainda mais nem tempo de fazer as outras perguntas, mas vê se rapidinho pode. Tenho orgasmos, porém não ejaculo. O que é que pode acontecer? Qual pode ser o problema? Isso aí pode ser um problema na próstata, né? Se é uma coisa frequente, tem que ver se é uma coisa esporádica. Ele tem que procurar um urologista para investigar e ver isso aí. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do Prazer foi meu. Edson Jovino, médico urologista, nesta Sexta da Saúde. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Para você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá bom, Robson, eu agradeço. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na programação da Band Natal. Excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Grande abraço.